Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa uma jornada para dentro. A ideia é pegar uma lanterna e iluminar aqueles padrões escondidos que muitas vezes acabam guiando a nossa vida sem a gente nem perceber. O objetivo? Encontrar um jeito de transformar aquelas repetições que machucam, sabe? E transformar isso tudo numa consciência nova, muito mais livre. Para começar, vamos pensar nessa imagem. É uma metáfora muito forte, né? Imagina só, alguém tá lá, no comando de um navio superpotente, mas usando um mapa que está totalmente desatualizado, de séculos atrás. Viver no piloto automático é exatamente isso. É seguir rotas antigas que simplesmente não levam mais aos destinos que a gente quer hoje. E o que seriam essas rotas antigas? Bom, são os nossos padrões inconscientes. Pensa neles como se fossem programas rodando em segundo plano. São roteiros gravados por memórias, por traumas e até por coisas que herdamos da nossa família. Eles funcionam como um software invisível, sabe? Que fica ditando muitas das nossas reações e escolhas. Eles são, no fundo, aquele mapa antigo que já está na hora de atualizar. Então, o primeiro passo dessa nossa jornada é exatamente esse. Reconhecer que esse piloto automático existe. É sobre a gente entender por que às vezes parece que a vida entra num loop, repetindo as mesmas experiências de novo e de novo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse fenômeno. E aqui está o ponto que vira o jogo. Aquilo que continua invisível lá no nosso inconsciente acaba tomando as rédeas e a gente chama de destino. O primeiro passo para mudar não é lutar contra, mas sim cultivar um desejo genuíno de enxergar. Só a intenção de querer parar de repetir os mesmos erros já abre a porta para uma nova rota. Vamos trazer isso para a prática. Já aconteceu de reparar que um certo tipo de conflito parece se repetir sempre, seja no trabalho, nos relacionamentos? A proposta aqui é mudar o foco da pergunta. Em vez de procurar culpados lá fora, a autoinvestigação começa com: o que será que em mim ainda está vibrando na mesma frequência dessa situação? Certo? Então, uma vez que a gente identifica o problema, a gente pode ir para a solução. A próxima fase da nossa análise é sobre como despertar o nosso observador interior. Essa parte de nós que é capaz de retomar o controle das reações automáticas e começar a navegar com consciência. Olha só que diferença fundamental. De um lado, a gente tem a reação cega, que é sempre alimentada por alguma memória do passado, um gatilho antigo. Do outro, a ação consciente, que nasce da presença, do agora. O grande segredo, o que divide os dois, é a pausa. Aquele segundo em que a gente interrompe o impulso automático, é aí que o poder de escolha volta para nossa mão. E aqui está uma ferramenta prática que é transformadora. Quando aquele impulso familiar surgir, aquela vontade de reagir do mesmo jeitinho de sempre, experimenta respirar fundo e se fazer essa pergunta. Ela cria um espaço precioso entre o gatilho e a resposta. É uma virada de chave. Agora, um ponto super importante. Nenhum padrão é quebrado na base da raiva ou da autocrítica. A verdadeira cura vem do acolhimento. Por mais que esses padrões nos atrapalhem hoje, um dia eles surgiram para nos proteger de alguma forma. Olhar para eles com compaixão é o que permite que eles se dissolvam na luz da nossa compreensão. Vamos em frente, então, para ver como construir essa transformação na prática. Agora que a gente já estabeleceu essa mentalidade de acolhimento, vamos explorar algumas ferramentas mais ativas que ajudam a gente a integrar essas mudanças de um jeito profundo e que dure. O nosso corpo é um grande sábio, um aliado incrível. Ele guarda nossos padrões e se comunica com a gente o tempo todo. Aquela tensão nos ombros, a respiração que fica mais curta, sabe? Tudo isso são sinais. Aprender a ler esses sinais é como aprender a linguagem da nossa própria essência. É o corpo mostrando que precisa ser liberado. E tem uma perspectiva muito interessante que surge aqui, a de que muitos dos nossos padrões não são só nossos. Eles podem ser parte de uma herança familiar, uma teia ancestral. E o mais bonito disso é que ao curar um padrão em nós, não estamos apenas nos libertando, mas também contribuindo para a cura de toda a nossa linhagem. Então, aqui está o pulo do gato. Não adianta só abandonar um hábito antigo. É preciso, ativamente, criar um novo no lugar.
Nós somos os arquitetos da nossa realidade, e a inspiração é um material de construção que a gente usa para criar novos caminhos neurais, novas formas de ser e estar no mundo. E como se faz isso na prática? A chave está nas pequenas atitudes, repetidas com consistência. É a repetição do novo que cria a nova consciência. A ideia é começar quebrando a hipnose do dia a dia. Por exemplo, mudar o caminho que se faz para o trabalho. Algo simples, mas que já tira do automático. A mesma lógica vale para as nossas interações. Mudar a forma como se diz bom dia, colocando mais presença num gesto que é quase sempre mecânico, são essas pequenas interrupções no roteiro de sempre que nos trazem de volta para o agora. E talvez aqui esteja a mudança mais potente de todas. Escolher de propósito o primeiro pensamento do dia. É a soma dessas novas e pequenas escolhas que, com o tempo, vai solidificando uma nova realidade interna. Um novo mapa. E essa prática consistente vai nos levando para a fase final da nossa jornada, a integração. Vamos ver como é possível viver a partir desse novo lugar de liberdade, de presença e de maestria sobre a própria vida. O toque final, aquilo que realmente ancora a transformação, é a gratidão. Agradecer ao padrão antigo pela lição que ele ensinou e agradecer à nova consciência por ter mostrado o caminho de volta para casa. É a união harmoniosa do que fomos com o que estamos nos tornando. Para quem gosta de colocar a mão na massa, aqui vai um ritual simples e muito poderoso. Escrever o padrão, agradecer e queimar o papel. É um ato simbólico de transmutar essa energia antiga em pura sabedoria e luz para o nosso caminho. E qual o resultado final de toda essa jornada? É sair do modo de sobrevivência para viver de forma plena. É deixar de ser um passageiro das circunstâncias e se tornar o co-criador consciente da própria história, vivendo com mais harmonia, com mais fé na vida. E, para a gente fechar, fica essa mensagem final. A transformação não é sobre buscar algo que está lá fora. É sobre criar espaço, aqui dentro, para que a nossa própria luz, que sempre esteve aí, possa finalmente brilhar com toda a sua força. E assim, essa nossa análise se encerra com uma reflexão. Olhando para a própria vida agora, qual mapa antigo talvez esteja pronto para ser atualizado? Que padrão está pedindo para ser olhado, acolhido e transformado em luz e sabedoria para o futuro?